de João, pessoal, é a mesma coisa, né? O que diz aqui no Evangelho, no quarto Evangelho atribuído a João? João capítulo 21, verso 20 diz assim: E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Até muita gente fala que é o Lázaro, etc. Então, vamos lá, vamos ver quem é esse discípulo que Jesus amava. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, é deste que será? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Aí muita gente fala, ó, João, por isso que fala, Jesus veio em 70, quando João estava escrevendo Apocalipse, né? Isso se cumpre aqui em João 21, tá vendo? Jesus voltou no primeiro século. Vamos lá, a palavra erkomai. Voz média de um verbo primário, somente no tempo presente imperfeito. Outros tempos provêm de formas correlatas. Vir, de pessoas, vir de um lugar para o outro, usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando. Aparecer, apresentar-se. Ou seja, Jesus está falando, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Agora eu pergunto, ele está afirmando que ele viria e essa pessoa estaria? Vamos continuar o texto? Porque o texto não diz isso, correto? Agora, que vir é esse? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 2, diz assim: O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Lembre-se que o João, ele viu o dia do Filho do Homem, ele teve a visão do Apocalipse, revelação. Ele viu o dia do Senhor, o dia do juízo. Ele viu o juízo das nações, o juízo do trono branco, a visão do reino. Tudo isso ele teve a visão. E ele viu também Jesus glorificado. Correto? Olha aqui João 21, verso 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui no verso 24, o próprio escritor se identifica com o discípulo, correto? Alguns dizem que era no sentido da visão que João teria em Pátimos. É a mesma coisa ali dos apóstolos na Monte da Transfiguração. João, ele também teve a visão de Jesus. Correto? Irineu de Leão. O que Irineu de Leão entendeu sobre isso? Depois também João, o discípulo do Senhor, aquele que reclinou sobre o seu peito, ele mesmo publicou o Evangelho estando em Éfeso, da Ásia. Aqui está explicitamente João como discípulo do Senhor e o que reclinou no peito de Jesus. Aí aqui na sua outra obra, há diversos aéreses sobre o Apocalipse. Se fosse necessário proclamar claramente o seu nome, teria sido dito por aquele que viu o Apocalipse, pois não foi visto há muito tempo, mas quase em nossa geração, no fim do reinado de Domiciano. É daqui que muitos tiram que o Apocalipse é escrito nessa época. Justino Mártir, em sua obra Diálogo com Trifão. E um homem entre nós, chamado João, um dos apóstolos de Cristo, em uma revelação que lhe foi dada, profetizou. Tertuliano. O apóstolo João, no Apocalipse. Orígenes. João, aquele que reclinou sobre o peito de Jesus, também escreveu o Apocalipse. Orígenes afirma que o próprio João, que reclinou sobre o peito de Jesus, é o mesmo escritor de Apocalipse. E aqui Clemente de Alexandria diz assim, essa obra preservada por Eusébio: João, o último de todos, fez um evangelho espiritual. Ou seja, o que ocorre com João aqui em João 21 é o mesmo que ocorre no Monte da Transfiguração.
ele teve a visão de Jesus glorificado. João principalmente, que João teve a visão ali da revelação das últimas coisas, né? Viu o reino, viu o juízo, teve a visão de tudo isso, viu Jesus glorificado, né? Então também é o mesmo sentido. Então não há, assim, sendo bem sincero mesmo, não há muita polêmica sobre esses textos, Mateus 16 e João 21, né? Porque o próprio João 21, né, afirma aqui, ó, que divulgou-se, pois entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha. E aqui também foi a visão do Apocalipse, tá, pessoal? Então, assim, em minha opinião, não tem muita polêmica. Eu acho bem claro e bem objetivo.